Eu matei um homem no meu coração antes mesmo de ele morrer de verdade. Foi numa noite de verão em Lisboa, quando o cheiro de jasmim se misturava ao sal do Tejo, e eu voltei para casa mais cedo do que o planeado. A porta do meu apartamento no Chiado rangeu como um aviso que ignorei, e lá estavam eles, o meu ex, o cabrão que jurara amor eterno, enfiado na minha irmã mais nova, gemendo como porcos no lençóis que eu comprara com o suor das minhas noites em claro a gerir o negócio que nos sustentava a todos. Os meus pais, aqueles que deviam ser o meu porto seguro, escolheram o veneno em vez do sangue que me corre nas veias. É só um erro, filha, disse a minha mãe com a voz trêmula, enquanto assinava cheques do meu dinheiro para os ajudar a recomeçar. Recomeçar. Eles estavam a foder a minha vida, literal e metaforicamente, e os meus velhos aplaudiam de pé, traindo o laço que nos unia desde o berço. Agora, eu sou a sombra que eles não veem vir. Vou queimar tudo o que construíram com as minhas cinzas, e quando implorarem, o silêncio será a minha resposta mais cruel. Porque a família, no fim das contas, é só a primeira traição que aprendemos a sobreviver. O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas do meu escritório no Bairro Alto, pintando as paredes de um amarelo quente que contrastava com o frio que se instalara no meu peito desde aquela noite fatídica. Eu era Isabela Costa, 32 anos, dona de uma pequena cadeia de pastelarias que herdara do meu avô e transformara num império modesto mas sólido, doce amargo, o nome que escolhera ironicamente, sem saber quão profético seria. As minhas manhãs começavam com o aroma de pastéis de nata frescos, o crepitar da massa folhada no forno, e o burburinho das turistas americanas que invadiam o Chiado em busca de autenticidade portuguesa. Mas naquela manhã de julho, o café na minha mão tremia, e o vapor subia como fantasmas do passado que eu tentava exorcizar. Tudo começara há 2 anos, quando conheci Miguel num daqueles eventos de networking no Lisboa Factory. Ele era alto, com olhos castanhos que pareciam poços de mel, e um sorriso que desarmava defesas como o vinho do Douro. Sou designer gráfico, dissera ele, estendendo a mão calejada de noite sem claro no computador. Eu ri, pensando que era o tipo de homem que complementava a minha vida caótica, eu, a workaholic que mal dormia, ele, o criativo que prometia leveza. Casámo-nos 6 meses depois, numa cerimónia simples na Quinta da Regaleira em Sintra, com os azulejos azuis como testemunhas e o mar ao fundo a sussurrar promessas. Os meus pais, o meu pai reformado da Marinha e a minha mãe costureira, choraram de alegria. A minha irmã, Sofia, 27 anos na altura, sorriu com os dentes perfeitos que eu pagara com as minhas poupanças. Vocês são o casal perfeito, dissera ela, abraçando-me com força demais, como se já soubesse o veneno que carregava. A traição não veio de repente, foi um veneno lento, como o arsênico que as avós portuguesas usavam nas histórias que a minha mãe contava. Miguel começou por trabalhar menos, dizendo que precisava de inspiração. Eu financiava tudo, o estúdio dele em Alcântara, as viagens a Porto para pesquisar azulejos, as noites em bares de fado onde bebia mais do que criava. Sofia, que estudava arte na universidade mas mal aparecia às aulas, mudara-se para Lisboa com a minha ajuda, um apartamento minúsculo em Alfama, alugado com o meu dinheiro, porque a família ajuda a família, como meu pai repetia. Ela visitava-nos aos fins de semana, trazendo vinhos baratos do Alentejo e risadas forçadas. Eu via-os trocar olhares, mas atribuía a cumplicidade fraterna. Tolice minha. A noite em que tudo desabou foi uma quinta-feira chuvosa, o tipo de chuva que Lisboa deita como lágrimas reprimidas. Eu saíra cedo de uma reunião com fornecedores em Belém, o trânsito na ponte 25 de Abril um inferno de buzinas e faróis enevoados. O meu telemóvel vibrou com uma mensagem de Miguel: noite de trabalho, amor. Beijo. Ri-me sozinha no táxi, imaginando curvado sobre o ecrã, inspirado. Mas quando empurrei a porta do apartamento, o ar estava pesado, impregnado de suor e perfume barato, o Chanel no 5 que eu dera à Sofia no Natal. Eles estavam na nossa cama, o lençol branco agora manchado de culpa. Miguel por cima, os músculos das costas tensos como cordas de viola, e Sofia por baixo, as unhas cravadas nas suas costas, gemendo o meu nome como uma provocação. Mais forte, como a Isabela gosta, murmurou ela, e o mundo parou. Eu congelei na soleira, o som da chuva lá fora abafando o rugido na minha cabeça. Não gritei. Não atirei coisas. Limitei-me a observar, como se fosse uma espectadora num teatro de fado, onde a dor é cantada mas não sentida. Fugi para a rua, o casaco encharcado colando-se à pele, e vagueei pelo Chiado até ao amanhecer. Liguei para o meu pai às 5 da manhã,
a voz rouca de lágrimas engolidas. Vem para casa, filha. Vamos resolver isto. A casa dos meus pais em Cascais era um refúgio de memórias, o jardim com laranjeiras que o meu avô plantara, o mar ao fundo como um lençol azul eterno. Cheguei lá com o sol a nascer, o céu cor-de-rosa prometendo um novo dia. Mas o que encontrei foi o inferno disfarçado de família. O meu pai, com a sua barba grisalha e olhos que outrora me acalmavam como o balanço de um barco, sentou-me na cozinha e disse: Homens erram, Isabela. O Miguel é um bom rapaz. E a Sofia? Ela é nova, impulsiva. A minha mãe, mexendo o café com colher de prata, acrescentou: Eles já pediram desculpa. Vão casar-se. Precisam de ajuda para o apartamento novo. Ajuda? O meu dinheiro, acumulado em anos de madrugadas a gerir fornadas e contas, era agora o colchão para a cama deles. Eu ri, um som seco como o vinho tinto azedo. Vocês estão a apoiar isto? A traição da vossa filha. O silêncio que se seguiu foi mais cortante que qualquer faca. O meu pai baixou os olhos para o chão de azulejos, e a minha mãe murmurou: A família é sagrada, Isabela. Perdoa e segue em frente. Sagrada? A família era o túmulo onde enterravam os meus sonhos, e eu era o cadáver que ainda respirava. Voltei para Lisboa sozinha, o comboio de Cascais a balançar como o meu estômago revolto. No apartamento, encontrei as malas deles feitas, roupas espalhadas, o anel de noivado que eu escolhera para Sofia no Orives em Mafra, agora no dedo dela. Uma nota na mesa da cozinha: Desculpa, mana. Foi um acidente. Ama-te. Acidente. Como um carro a bater de frente, deixando destroços. Divorciei-me em 2 semanas, os papéis assinados num cartório em baixa com o Tejo a testemunhar a minha solidão. Miguel ficou com nada, ou assim pensei. Mas os meus pais transferiram-lhe 10.000 euros do fundo que eu criara para a reforma familiar, o dinheiro que poupara para o nosso futuro. Sofia engravidou um mês depois, anunciou nas redes sociais com fotos felizes em Sintra, o ventre ainda plano contra o fundo de palmeiras. Nova vida a caminho. Gratos pela família que nos apoia. Os comentários choviam: que bênção. Parabéns, amor. E eu, bloqueada em todos os perfis, via tudo através de uma conta falsa que criei numa noite de insônia. O ódio cresceu devagar, como as eras que invadem as paredes das casas antigas em Alfama. De dia, geriva o negócio com um sorriso profissional, expandindo para um novo espaço em Belém, onde o cheiro de canela e açúcar mascavado atraía famílias inteiras. De noite, planeava. Pesquisei advogados em Lisboa, contactei um detetive privado em Porto que cobrava caro mas era discreto. Quero tudo, disse-lhe eu ao telefone, a voz baixa como um fado sussurrado. Finanças, mensagens, tudo o que os liga a mim e ao meu dinheiro. Os relatórios chegaram por e-mail, anexos frios como o aço, extratos bancários mostrando transferências dos meus pais para a conta conjunta deles, mensagens de Miguel para o meu pai: Obrigado pela ajuda, sogro. A Isabela nunca entenderia. E da Sofia para a minha mãe: Ela é tão egoísta, mãe. Nós merecemos isto. Egoísta. Eu era o pilar que sustentava aquela casa de cartas, e eles jogavam póquer com as minhas cartas. A primeira faísca da vingança acendeu-se numa tarde de setembro, quando os convidei para um jantar de reconciliação, no meu restaurante principal no Chiado. Eles vieram, é claro, gananciosos como corvos para o brilho do perdão falso. Sofia, com a barriga ligeiramente arredondada, usava um vestido que eu lhe comprara em Madrid. Miguel, com o cabelo mais curto, tentava o charme de sempre. Os meus pais completavam o quadro, os rostos enrugados pela culpa mal disfarçada. Servi-lhes o melhor: pastéis quentes, vinhos do Dão, bacalhau à brás cremoso como mentiras doces. Brindei, à família. Eles sorriram, aliviados, e eu servi o meu copo devagar, sentindo o veneno da minha própria raiva. Durante o jantar, falei de negócios, de expansões, de como o perdão liberta. Sofia tocou na barriga, dizendo: O bebê vai chamar-se como avô, pai. O meu pai assentiu, olhos úmidos. Mas eu via as rachas, o jeito como Miguel evitava o meu olhar, como a Sofia mexia no telemóvel debaixo da mesa. Na sobremesa, soltei a primeira bomba. Sabem, contratei um advogado para rever as finanças familiares.
Silêncio. O meu pai engasgou com o vinho. O quê? Por quê? Eu sorri, doce como o meu doce. Porque o dinheiro que transferiram para eles era meu. E eu quero de volta. Sofia empalideceu, a mão protetora na barriga. Miguel gaguejou, Isabela, isso é loucura. Nós precisamos. Precisam. Como eu precisei de lealdade. A minha mãe choramingou, não estragues isto, filha. Pensa no bebê. Saíram dali como ratos de um navio a afundar, prometendo ligar, mas eu sabia que não ligariam. Bloqueei os números, mudei as fechaduras dos fundos bancários. O detetive enviou mais fotos de Miguel a trabalhar num bar em Cais do Sodré, endividado, Sofia a mendigar aulas particulares para pagar as contas. Os meus pais ligaram uma vez, a voz do meu pai rouca: estás a destruir-nos, Isabela. Destruir? Eles já o tinham feito. Mas a vingança verdadeira não é um soco, é um corte lento, sangrando a alma. Comecei por contactar os credores de Miguel, faturas não pagas de materiais de design, empréstimos que ele contraíra em nome nosso. Um telefonema para o banco em Lisboa, e as dívidas voltaram para ele como bumerangues. Ele perdeu o estúdio, vi a placa à venda num passeio por Alcântara, o coração apertando não de pena, mas de justiça poética. Sofia, a grávida traidora, sofreu mais devagar. Eu espalhei rumores subtis no círculo de arte dela, uma mensagem anônima para o professor: a Sofia plagia trabalhos. Verifiquei. Nada provado, mas o suficiente para a olharem de lado nas aulas. Ela largou o curso, claro, culpando o stress da gravidez. Os meus pais, os verdadeiros arquitetos desta merda, viram a pensão deles congelar quando provei no tribunal que o fundo era meu. O juiz em Cascais, um homem de meia-idade com sotaque alentejano, assentiu: a lei é clara, Sra. Costa. O dinheiro segue o dono. Naquela noite, sozinha no meu apartamento renovado, paredes pintadas de azul tejo, sem ecos de traição, deitei-me na cama nova e chorei pela primeira vez desde o divórcio. Não por eles, mas por mim, pela rapariga que confiara. O marulho distante do Tejo lá fora era o meu único confidente, sussurrando que a dor é o combustível da renascença. E eu renasceria das cinzas, mais forte, mais afiada. Mas o jogo estava só a começar. Eles pensavam que o bebê mudaria tudo, que a inocência de uma criança os absolveria. Tolos. Eu planeava o próximo movimento, infiltrar-me na vida deles como um vírus, lento e inevitável. O outono chegou a Lisboa como um manto de folhas castanhas, o ar fresco do Atlântico varrendo as ruas empedradas de Alfama e levando consigo o calor pegajoso do verão. Eu acordava cedo, antes de o sol tingir os telhados de ouro, e corria pelo Jardim da Estrela, os pés batendo no cascalho como o pulsar da minha raiva contida. Cada passo era uma meditação, inspirar traição, expirar vingança. O negócio florescia, abri uma filial em Porto, no Ribeira, onde o Douro serpenteava como uma veia aberta de vinho, mas o sucesso era agora o meu escudo, não o meu propósito. O propósito era desmantelar o império falso que eles construíram sobre as minhas ruínas. Contactei o detetive novamente, um homem chamado Rui, com cicatrizes de uma vida dura e olhos que viam através das mentiras. Quero saber onde vivem agora, disse-lhe eu, num café escondido em Barro Alto, o vapor do galão subindo como segredos. Ele assentiu, o casaco de couro rangendo. Custa mais, mas eu arranjo. 2 dias depois, o relatório, um apartamento alugado em Amadora, periferia cinzenta de Lisboa, longe do glamour do Chiado. Pagavam metade do que valia, graças a um amigo do meu pai que lhes fizeram favor. Sofia postava fotos filtradas no Instagram, o bebê a chutar, Miguel a pintar o quarto de azul, mas Rui a anexar imagens reais, paredes descascadas, pilhas de fraldas não pagas, o carro de Miguel rebocado por multas. Eu ri sozinha naquela noite, um vinho verde na mão, o fado de Amália Rodrigues ao fundo no giradiscos antigo que herdara da avó. Estrangeira, cantava ela, e eu sentia-me assim, estrangeira na minha própria família. Decidi aproximar-me, não como inimiga declarada, mas como a serpente que se enrosca antes de morder. Encontrei uma enfermeira freelance, uma mulher chamada Ana de Setúbal, que aceitou o meu envelope generoso. Vais trabalhar como doula para a Sofia, expliquei. Quero relatórios diários. Detalhes. Tudo. Ana infiltrou-se facilmente, Sofia, paranoica com a gravidez,
procurava ajuda, discreta. Os relatórios chegavam por WhatsApp. Ela chora à noite, discute com Miguel sobre dinheiro. Os sogros, os teus pais, visitam uma vez por semana, trazendo comida mas também sermões sobre perdão. Uma noite, Ana gravou uma conversa, Sofia ao telefone com a minha mãe. Ela nos odeia, mãe. O bebê nem nasceu e já perdemos tudo. A minha mãe, voz trêmula, vai passar. A Isabela é teimosa, mas sangue é sangue. Sangue. O sangue que eles derramaram nas minhas veias. O primeiro golpe indireto veio através dos meus pais. Eu sabia que o meu pai, com a sua pensão magra da Marinha, dependia do aluguer de um pequeno armazém em Oeiras, que eu gerira nos últimos anos. Um telefonema para o inquilino, um amigo de confiança no setor imobiliário, e o contrato foi rescindido. Razões de mercado, disse ele, mas eu sabia a verdade. O inquilino era meu, leal. O meu pai ligou furioso. O que raio se passa, Isabela? Perdi o rendimento. Eu respondi calmamente, do meu escritório com vista para o castelo de São Jorge, pergunta à Sofia e ao Miguel. Eles sabem como é perder o que se acha garantido. Ele desligou, mas o dano estava feito. Ouvi através de Ana que eles discutiram, o meu pai culpando Sofia por estragar tudo, a minha mãe mediando com lágrimas. Era o começo do desmoronamento, as fundações familiares a rachar como o chão sísmico de Lisboa em 1755. Miguel foi o próximo. Descobri que ele tentara um freelancing em design para uma agência em Lisbon, mas as referências falhavam. Eu contactara os antigos clientes, sussurrando dúvidas sobre a confiabilidade. Ele desapareceu por meses, disse um diretor de marketing ao telefone. Não confio em quem some assim. Miguel perdeu o contrato, e viu numa foto de Rui, bebendo sozinho num bar em Cais do Sodré, o rosto inchado de noites sem sono. Parte de mim, a parte fraca, a que ainda amava o homem que fora, doeu. Mas o ódio era mais forte, uma âncora que me mantinha à tona. Sofia deu à luz em novembro, num hospital em Lumiar sob uma chuva torrencial que batia nas janelas como punhos zangados. O bebê, um menino, chamava-se Francisco, como o meu avô. Ela postou a foto, o nosso milagre. Gratos pela família. Mas Ana estava lá, fingindo congratulações, e gravou o caos. Miguel ausente na hora do parto, preso no trânsito, os meus pais a chegar atrasados, o meu pai mancando de uma queda no jardim molhado. Sofia gritou no quarto, onde está toda a gente? Eu estou sozinha nisto. Sozinha. Como eu estivera. Enviei flores, um buquê de rosas vermelhas, espinhosas, com uma nota, parabéns, mana. Que a família te proteja como tu me protegeste. Ela não respondeu, mas Ana disse que as atirou para o lixo, os espinhos cortando-lhe os dedos. Pequena vitória, mas o suficiente para me fazer sorrir ao espelho, os meus olhos verdes, iguais aos da Sofia, agora duros como esmeraldas lapidadas. O Natal aproximava-se, e Lisboa enfeitava-se com luzes no rocio, o cheiro de castanhas assadas misturando-se ao pinheiro dos mercados. Os meus pais enviaram um cartão, vem para casa, Isabela. Pelo Francisco. Eu rasguei-o, mas aceitei o convite, não por perdão, mas por oportunidade. A casa em Cascais estava igual, o presépio na lareira, o bacalhau salgado pendurado na cozinha, o mar a rugir lá fora como um aviso. Cheguei com um presente para o bebê, um cobertor de lã lentejana, macio mas pesado. O jantar foi tenso, o ar carregado de silêncios como fumaça de lareira. Sofia amamentava Francisco na sala, os seios expostos sem pudor, Miguel ao lado com uma cerveja na mão. Os meus pais serviam o vinho, tentando conversa leve sobre o tempo. A chuva este ano é como o nosso humor, brincou o meu pai, mas ninguém riu. Eu observava, as olheiras de Sofia, o tremor na mão de Miguel, o jeito como os meus pais evitavam o meu olhar. Conte-me sobre o casamento, disse eu de repente, cortando o peru com precisão cirúrgica. Silêncio. Sofia engoliu em seco. Ainda não marcamos data. Com o bebê. Miguel interveio, estamos bem, Isabela. Deixa isso. Mas eu não deixava. Bem. Com o meu dinheiro a secar. O meu pai bateu na mesa, basta. És a nossa filha. Para. Filha. Eu era o banco, a empregada, a idiota. A discussão explodiu como fogo de artifício ilegal, acusações voando,
lágrimas escorrendo. Sofia gritou: tu nos expulsaste. Nós tínhamos direito. Direito. O direito de foder o meu marido. Miguel defendeu-a: foi um erro, caralho. Erro. Como roubar o meu pai. Os meus pais tomaram partido, claro, ela é a tua irmã, Isabela. Perdão é cristão. Cristão. Como Judas. Saí antes da sobremesa, o cobertor no colo do bebê como uma mortalha. No carro de regresso a Lisboa, o Tejo Negro ao lado, planeei o próximo: processar os meus pais por desvio de fundos. O advogado, um tubarão de baixa chamado Tiago, riu ao ler os documentos. Vais ganhar fácil. Mas vais perder a família. Perder? Eu já a perdera na cama deles. De volta ao Chiado, Ana ligou: Sofia está em pânico. O leite secou com o stress. Miguel saiu para beber. Perfeito. O bebê chorava, e com ele, o sonho deles. Eu deitei-me, o fado agora, maldição, de Maria João Pires, e sonhei com o dia em que eles me implorariam de joelhos. O inverno instalou-se, gelado e impiedoso, e eu endureci com ele. O negócio expandiu para Coimbra, mas o meu coração era um deserto. Rui trouxe mais, Miguel envolvido numa briga de bar, um olho roxo que Sofia escondeu com maquilhagem. Os meus pais vendiam joias da minha mãe para pagar contas. Sofia, deprimida pós-parto, tomava comprimidos que Ana contrabandeava, para ela dormir, mas eu sabia que era para esquecer. O golpe final do ano veio em dezembro, anónimos para o senhorio em Amadora, provando dívidas não pagas. Despejo em janeiro. Eles mudaram-se para a casa dos meus pais, apertados como sardinhas em lata. Eu vi as fotos, roubadas por Rui, Francisco a chorar num berço improvisado, Sofia com cabelos desgrenhados, Miguel fumando na varanda. Justiça? Ainda não. Mas o veneno corria, lento e doce. A chuva de janeiro em Lisboa era um chicote, flagelando as ruas com gotas grossas que transformavam o pavimento em espelhos partidos. Eu caminhava pela Baixa, guarda-chuva negro como o meu humor, passando pelas arcadas do Chiado onde outrora comprara lingerie para noites com Miguel. Agora, cada esquina era uma cicatriz, a orivesaria onde comprara o anel, o café onde Sofia me confidenciara segredos de irmãs que eram mentiras tecidas. O processo contra os meus pais avançava no Tribunal de Cascais, Tiago a arquitetar como um mestre de xadrez. Eles vão contra-argumentar com a intenção familiar, avisou ele, fumando um cigarro no terraço do escritório. Mas os comprovativos são irrefutáveis. Eu assenti, o vento salgado do Tejo a azotar o rosto. Irrefutável como a imagem deles na minha cama, gravada na retina como uma tatuagem a ácido. Os meus pais contra-argumentaram, claro, cartas chorosas ao juiz, testemunhas de vizinhos em Cascais que juravam pela harmonia familiar. Mas o dinheiro falava mais alto, transferências documentadas, e-mails descuidados. O juiz, o mesmo de antes, ditou: devolução integral, mais juros. E proibição de contacto. Proibição. Como se eu precisasse de lei para os odiar. Sofia ligou naquela noite, violando a ordem com um número novo. A voz dela era um sussurro rouco, entrecortado por soluços. Isabela, por favor. O Francisco está doente. Preciso de dinheiro para o médico. Doente. O coração apertou, o bebê era inocente, um pedaço de mim roubado. Mas eu respondi frio: vai ao SNS. É para isso que serve. Ela chorou: tu és cruel. Nós somos sangue. Sangue diluído em veneno. Desliguei, bloqueei, mas o sonho veio, Francisco a chorar nos meus braços, os olhos dele os meus, acusando-me de abandono. Ana, a doula, renunciara, é demasiado pesado, Isabela. Ela sabe que eu relato. Perda colateral, mas Rui compensou, drones discretos sobre a casa em Cascais, capturando vídeos granulados de discussões noturnas. Miguel gritando para o meu pai: vocês prometeram ajuda, mas agora estamos na rua. O meu pai, voz quebrada: culpa da tua mulher, rapaz. A Isabela era a nossa provedora. Provedora? Eu era a escrava que eles chicoteavam. O contra-ataque veio de Miguel, ele processou-me por difamação profissional, alegando que os meus rumores o deixaram sem emprego. O tribunal marcou audiência em fevereiro,
e eu preparei-me como uma gladiadora, testemunhas dos clientes, logs de e-mails anónimos que tracei até a um cibercafé em Benfica, usado por ele, segundo Rui. A audiência foi um circo, Miguel no banco das testemunhas, olhos inchados, a contar a sua versão, a Isabela é obcecada. Destruiu a minha carreira por ciúmes. Ciúmes. De uma puta e um ladrão. Eu testemunhei por último, voz firme como o granito do Rocio. Ele traiu-me com a minha irmã. Viveram do meu dinheiro. Eu só recuperei o que era meu. O juiz, uma mulher de Setúbal com sotaque cantado, olhou para ele, Sr. Santos, as provas mostram desvio. Processo infundado. Custos para si. Miguel saiu dali derrotado, os ombros caídos como um toureiro ferido. Viu no corredor, Sofia ao lado com Francisco ao colo, e sorri, não de vitória, mas de hollow emptiness. Eles mudaram-se para um quarto alugado em Linda a Velha, um buraco com mofo nas paredes e vizinhos barulhentos. Sofia encontrou trabalho como babysitter, irónico, cuidando de filhos alheios enquanto o dela chorava de fome emocional. Miguel entregava pizzas de moto, o antigo designer agora escravo do trânsito lisboeta. Os meus pais, esmagados pelo verdito, venderam o carro, o Fiat antigo do meu pai, para pagar-me. O cheque chegou por correio, sem nota, só o rastro de uma família em colapso. Eu usei o dinheiro para expandir, uma pastelaria em Faro, no Algarve, onde o sol do sul curava as feridas do norte. Mas o vazio crescia. Numa noite de março, o equinócio trazendo ventos quentes do estreito, encontrei-me com uma terapeuta em Belém, recomendada por uma cliente. Doutora Clara, uma mulher de 50 com cabelos grisalhos e olhos que perfuravam. O ódio consome, Isabela. Por que não perdoar? Perdoar. Contei-lhe tudo, as palavras saindo como pus de uma ferida aberta. Ela ouviu, assentindo. A vingança é um espelho. Vês neles o que odeias em ti. Odiava em mim. A fraqueza que confiara, o amor que dera sem limites. Saí dali agitada, o mosteiro dos Jerónimos ao fundo como um gigante adormecido. Talvez ela tivesse razão, o ódio era o meu prisão, mas libertar-me significava fraqueza. Não. Eles pagariam até ao fim. O próximo movimento foi subtil. Contactei a ex-namorada de Miguel, uma rapariga de Coimbra que Rui localizara. Ele deve-te dinheiro, disse eu, enviando comprovativos. Ela processou-o por uma dívida antiga, forçando-o a vender o computador, a última ferramenta do seu talento. Ele apareceu na minha pastelaria uma semana depois, sozinho, o rosto magro como um Cristo sofredor. Isabela, por favor. Um emprego. Qualquer coisa. Os clientes olhavam, curiosos. Eu servi-lhe um pastel, quente e dourado. Trabalha na cozinha. Lava louça. Prova que mudaste. Ele aceitou, olhos baixos. Trabalhou uma semana, mãos trêmulas na água suja, suor a pingar no chão de azulejos. Sofia ligou histérica, estás a humilhá-lo. Para. Eu ri, humilhar. Ele fodeu a minha vida. Isto é misericórdia. Demitiu no 8º dia, quando o via roubar uma garrafa de vinho da cave. Fora. Para sempre. Ele saiu, praguejando em voz baixa, e eu senti o primeiro gosto de cinza na vitória, prazer misturado a náusea. Primavera floresceu em Lisboa, jacarandás roxos pintando as ruas como veias de sangue fresco. Francisco fez 3 meses, e Sofia postou um vídeo, ele a gatinhar no chão sujo do quarto, música de fado infantil ao fundo. O nosso guerreiro. Guerreiro. Contra a miséria que eles criaram. Ana voltara, arrependida pelo dinheiro, e relatou. Ela bateu no Miguel ontem. Pelo stress. Violência doméstica, o ciclo que eu quebrara, agora neles. Os meus pais tentaram uma reconciliação em abril, convidando-me para Páscoa em Cascais. Fui, com um ovo de chocolate para o bebê. A mesa estava posta com simplicidade, broa de milho, morcela, o mar a brilhar lá fora. Mas os olhos deles eram poços secos. O meu pai, mais curvado, disse, perdemos tudo por tua causa. Minha causa. Vocês escolheram. Apoiaram ladrões. A minha mãe chorou, a Sofia é a nossa menina pequena. Menina pequena. Aos 28, com um filho e um marido traidor.
Francisco adormeceu no meu colo, o peso dele um lembrete de inocência roubada. Deixem-me ser avó, supliquei em silêncio, mas disse, não enquanto mentirem. Saí com o sol poente, o bebê devolvido como um empréstimo negado. O verão aproximava-se, e com ele, o clímax. Rui descobriu que Miguel planeava um regresso, um curso de design online, financiado por um empréstimo duvidoso. Eu interferi, um e-mail anónimo para o banco, alertando para fraude. Negado. Ele quebrou então, segundo Ana, tentativa de suicídio, pílulas no banheiro. Sofia chamou a ambulância, os meus pais pagaram a conta com o último joelho. No hospital em Lumiar, eu visitei, não por piedade, mas para ver o abismo. Ele estava pálido, tubos no braço, olhos vazios. Porquê, Isabela? Sussurrou. Porque o amor que deste era mentira. E as mentiras matam devagar. Saí, o cheiro de desinfetante colando-se à pele, e chorei no carro, não por ele, mas pela rapariga que eu fora. A vingança estava quase completa, mas o preço era a minha alma fragmentada. Lisboa brilhava, mas eu era sombra. O calor de junho envolvia Lisboa como um abraço sufocante, o asfalto do Tejo a fumegar sob os pés dos turistas que invadiam o terreiro do Paço com máquinas fotográficas e expectativas românticas. Eu expandira o negócio para o Algarve, a filial em Lagos atraindo veraneadores ingleses com pastéis de amêndoa e histórias de piratas mouros. Mas o sucesso era agora um véu fino sobre o vazio, vendia doçura, mas o meu interior era fel. A terapeuta, Clara, insistia em sessões semanais. A raiva é um fogo que queima o portador, Isabela. Solta. Soltar. Como soltar o ar de um balão furado, vendo-o voar para longe. Miguel saíra do hospital em maio, um fantasma de si mesmo, com cicatrizes nos pulsos que Sofia escondia com pulseiras de contas. Eles mudaram-se para um trailer em Oeiras, um parque de campismo decadente onde o cheiro de churrasco barato se misturava ao sal do mar. Rui enviava fotos semanais, Francisco a brincar na areia suja, Sofia a lavar roupa num tanque comunitário, Miguel a pescar com uma cana emprestada, olhos perdidos no horizonte. Os meus pais visitavam aos domingos, levando pão e queijo, mas as conversas eram minas, a Isabela não perdoa, queixava-se a minha mãe, e o meu pai respondia, ela é como o avô, dura como cortiça. Eu planeava o golpe final, expor tudo publicamente, mas não como escândalo barato, como uma lição em fado, onde a dor é cantada para catar-se. Criei um blog anónimo, Traições Doces, postando certos velados, como a família rouba o coração e o bolso. Os posts viralizaram em fóruns de Lisboa, mães de Cascais comentando, conheço esta história, artistas de Porto partilhando, isto é demasiado real. Sofia descobriu, claro, ligou de um número bloqueado, para com isto. Estás a destruir-nos. Destruir? Vocês começaram. Eu acabo. O bebê, Francisco, fez 6 meses em julho, e eles celebraram com um piquenique no trailer, fotos roubadas por Rui mostrando um bolo comprado, velas tortas. Mas o vento virou, Sofia encontrou um emprego numa creche em Amadora, limpando fraldas por salário mínimo. Estou a mudar, disse ela numa mensagem para a nossa mãe, interceptada. Mudar. Tarde demais. Eu contactei o diretor da creche, uma amiga distante de Belém, e sussurrei sobre histórico familiar instável. Demissão em 2 semanas. Miguel, desesperado, tentou contactar-me através de um primo comum em Sintra. Dá-me uma chance, Isabela. Pelo que fomos. O que fomos? Um sonho vendido. Respondi por e-mail, vem à minha pastelaria. Limpa o chão de joelhos. Prova. Ele veio, numa manhã de agosto, o sol batendo forte no chiado. Ajoelhou-se com um esfregão, suor a escorrer, clientes a cochichar. Bom trabalho, disse eu, servindo-lhe água. Mas quando virou as costas, chamei a polícia, roubo menor, uma colher de prata sumiu. Mentira. Não, plantada por mim. Ele passou uma noite na esquadra de Moscavide, libertado sem acusações, mas o registro criminal selou o seu destino, adeus a qualquer emprego decente. Os meus pais confrontaram-me em setembro, aparecendo sem aviso no escritório. O meu pai, agora com uma bengala de carvalho, bateu-a no chão, chega desta loucura. És nossa filha. Filha. Filhos não traem. A minha mãe, magra como um ramo seco, estendeu a mão,
pelo Francisco. Ele pergunta pela tia-avó. O coração rachou, imaginei o menino com cachos castanhos, olhos curiosos. Diz-lhe que a família é perigosa, respondi, e fechei a porta. O outono trouxe eleições locais, e o meu pai, ativista antigo, candidatou-se a vereador em Cascais por um partido menor. Eu doei anonimamente à campanha opositora, espalhando panfletos com "Perguntem sobre as dívidas familiares do candidato". A campanha dele afundou, perdeu por margem estreita, o rosto no jornal local como um epitáfio. Ele sofreu um ataque cardíaco na noite da contagem, leve mas aviso, internado em parede, tubos e monitores bipando como acusações. Sofia culpou-me numa carta enviada por correio: "Mataste o avô do teu sobrinho". Monstro. Monstro. O monstro nascera na cama deles. Mas o peso crescia. Clara, na terapia, disse: "Estás a vingar-te neles, mas a punição é tua. Para, ou perdes tudo". Parar? O fogo ardia, alimentado por visões noturnas, eles rindo à mesa, eu sozinha. Em outubro, o clímax, descobri que Sofia planeava abortar um segundo, gravidez indesejada, stress demais. Rui gravou a consulta no hospital. "Não aguento mais", disse ela ao médico. Eu interferi, anónimo para o terapeuta dela, alertando para risco suicida. Internamento forçado em Santa Maria, onde a depressão pós-parto a engoliu. Miguel ficou com Francisco sozinho, o trailer um caos de fraldas e birras. Fui ao hospital, disfarçada de voluntária com doces da minha loja. Vi-a na cama, olhos vazios como o Tejo em maré baixa. "Sofia", sussurrei. Ela virou-se, reconhecimento lento. "Vai-te embora". Mas chorei ali, pela irmã que fora, pela perda mútua. Saí antes de quebrar. Eles libertaram-na em novembro, medicada e frágil. O trailer ardeu numa noite de vento, cigarro mal apagado, disse o relatório dos bombeiros. Perderam tudo, roupas, o pouco que tinham. Mudaram-se para um abrigo em Benfica, camas coletivas e cheiro a desespero. Os meus pais, com o meu pai ainda a recuperar, cederam a casa inteira, quartos apertados, Francisco a dormir no sofá. Eu via de longe, através de Rui, Natal sem árvore, só luzes de rua filtrando pelas cortinas rasgadas. Sofia cantava fado para o bebê, voz quebrada, lágrimas de amor. Ironia cruel. O ano acabou, e eu em faro pelo ano novo, fogos sobre o mar a explodirem como o meu peito. Vingança quase consumada, mas o gosto era amargo como o nome da minha loja. Clara tinha razão, o fogo queimava-me. O inverno de 2026 caiu sobre Portugal como uma mortalha pesada, nevando raras flocos no norte e chovendo incessantemente no sul, transformando as ruas de Lisboa em rios de lama emocional. Eu passara o ano novo em Faro sozinha, brindando com espumante local ao som das ondas atlânticas, mas o brinde era vazio, à solidão merecida. O negócio prosperava, 5 pastelarias agora, de Porto a Lagos, empregando mulheres como eu, fortes e traídas, que assavam massa com raiva canalizada em perfeição. Mas as noites eram longas, preenchidas por ecos, o gemido de Sofia na cama, o riso cúmplice de Miguel, o silêncio dos meus pais. Rui reformou-se em janeiro, demasiado sombrio, Isabela. Encontra paz. Paz. Como um oceano sem marés. Substituiu por uma Écar de Braga, uma rapariga chamada Inês, 25 anos, com piercings e código como poesia. Quer monitorizar as contas deles, disse-lhe eu num café em Ribeira, o Douro a correr ao lado como sangue fresco. Ela riu, fácil. Mas porquê? Já os destruíste. Destruída. Eles respiravam, e enquanto respirassem, o ódio pulsava. Inês hackeou e-mails, Sofia a procurar terapia gratuita, Miguel a mendigar freelance em fóruns obscuros, os meus pais a vender o jardim, laranjeiras cortadas para lenha, o sol nu como a minha alma. O meu pai recuperava devagar, fisioterapia em Cascais custando o que restava. Uma mensagem dele para um amigo, a nossa Isabela virou demónio. Não a reconheço. Demónio. O anjo caído por mãos deles. Francisco fez 1 ano em fevereiro, e eles celebraram num parque em Benfica, bolo de supermercado, balões desinflados. Inês enviou vídeo, o menino a cambalear, Sofia a sorrir forçado, Miguel ausente, trabalhando turno noturno no armazém em Loures. Ele bate-me,
confidenciou Sofia a uma amiga no chat. Bate. O ciclo completo. Eu podia ter intervindo, polícia, abrigo, mas o ódio sussurrava, deixa-o escolher. O golpe veio em março, Inês descobriu que Miguel traficava, não drogas, mas falsificações de arte, vendendo azulejos originais em mercados de rua. Contactei a PSP anonimamente, com provas. Redada em abril, no Rossio, algemado perante turistas chocados. Sofia chorou na esquadra, Francisco ao colo de uma assistente social. Ele é inocente, gritou. Inocente? Como no dia da traição. O julgamento foi em maio, tribunal em Lisboa lotado de curiosos. Miguel, magro e barbado, declarou-se culpado por necessidade. Pena suspensa, mas registro criminal permanente, adeus a qualquer futuro. Sofia divorciou-se dele em junho, custódia partilhada que ninguém queria. Ela mudou-se com Francisco para um apartamento social em Marvila, paredes finas e vizinhos gritões. Os meus pais, esmagados, cederam a casa ao investidor, adeus ao jardim do avô, ao mar como pano de fundo. Mudaram-se para um teu em parede, o meu pai na cama com dores crónicas, a minha mãe a costurar para vizinhos por trocos. Uma carta chegou, perdemos tudo, Isabela. Volta para nós. Voltar. Para quê, ruínas? Eu hesitei então, o verão de 2026 trazendo calor que derretia resoluções. Clara, na terapia, desafiou, imagina o fim. O que sobra? Sobras. Eu, rainha das cinzas. Em julho, visitei Sofia sem aviso, batendo à porta de Marvila com um saco de pastéis. Ela abriu, olhos vermelhos, Francisco a rir atrás. O que queres? Perguntou, voz amarga como fel. Falar. Como irmãs. Entramos, o apartamento cheirando a leite azedo e esperança frágil. Francisco brincou com um bloco de madeira, olhos iguais aos meus. Contei a minha dor, pela primeira vez sem armadura, vocês partiram-me. Mas o bebê. Ele não merece. Ela chorou, abraçando-me, eu errei. Medo, inveja. Tu eras tudo, e eu nada. Inveja. Da minha força. Abraçámo-nos, lágrimas misturando-se, mas o perdão era frágil como massa folhada. Miguel saiu da prisão menor em agosto, vadiu em Lisboa, dormindo em bancos do Tejo. Os meus pais adoeceram, gripe que virou pneumonia para a minha mãe. No hospital, segurei a mão dela, ossuda e fria. Perdoa-nos, murmurou. Perdoar. Eu perdoo. Mas não esqueço. Ela morreu em setembro, funeral simples em Cascais, chuva lavando o caixão. O meu pai, viúvo, implorou, fica comigo. Fiquei uma semana, cozinhando bacalhau, lendo para Francisco quando Sofia trabalhava. Mas o ódio latente sussurrava. Em outubro, Inês revelou, Miguel planeava vingança, ameaças online contra mim. Chamei a polícia, ele foi detido por assédio. O outono caiu, folhas douradas no chiado. Sofia e eu reconectámo-nos devagar, cafés em Belém, passeios com Francisco. Obrigada por não nos matares de vez, disse ela um dia. Quase matei, admiti. Mas o sangue ganha. O inverno voltou, mas agora com uma suavidade inesperada, como se Lisboa perdoasse os seus pecados sazonais. Dezembro de 2026 trouxe luzes no Natal, e eu, pela primeira vez em anos, decorei a minha casa no chiado com ramos de azevinho e bolas vermelhas que tilintavam como risos longínquos. O negócio era um império, 7 pastelarias, franquias em Espanha, mulheres empoderadas nos balcões a servir doçura com orgulho. Mas o verdadeiro triunfo era interno, o fogo da vingança extinguido, deixando brasas mornas de aceitação. O meu pai mudou-se para um quarto na minha casa em janeiro, a bengala agora apoio para conversas tardias. Fui um idiota, confessou uma noite, vindo do Alentejo na mão, o Tejo negro lá fora. Apoiei o erro por medo de perder outra filha. Outra. A menção à minha mãe, morta há meses, apertou o peito. Perdeste-me mesmo assim, disse eu, mas abracei-o, o cheiro de tabaco e mar familiar como um bálsamo. Sofia e Francisco visitavam semanalmente, o menino agora a correr pelo apartamento, chamando-me tia Bela com sotaque lisboeta puro.
Ela trabalhava numa galeria de arte em Alcântara, reconstruindo devagar, terapia semanal para a depressão que a consumira. O Miguel sumiu, contou-me num passeio pelo Jardim Botânico. Foi para o Brasil, diz que para recomeçar. Recomeçar? Que se foda. Ele era passado, um fantasma exilado. Eu perdoei, não num instante de cinema, mas em camadas, como cebola alentejana. Com Sofia, num jantar em Belém, eu invejava a tua força. Roubei para sentir-me viva. Com o meu pai, num fim de semana em Sintra, escolhi mal. Mas tu salvaste-nos. Salvar? A vingança fora a minha salvação, forçando-os ao espelho da culpa. Clara, a terapeuta, declarou-me, curada, em fevereiro, transformaste dor em arte. Como o fado. Arte. O meu blog Traições Doces tornara-se livro, autopublicado, best-seller em feiras de Lisboa. Leitores escreviam, a tua história salvou o meu casamento. Ironia, a destruição gerara cura. Primavera de 2027 floresceu, jacarandás roxos novamente, e eu casei-me, não com drama, mas com João, um enólogo do Douro que encontrei num festival de vinhos em Porto. Ele era calmo como o rio, olhos verdes como os meus, rindo das minhas cicatrizes. A tua força é o teu vinho, encorpado, com final amargo doce. Casámo-nos na Quinta da Regaleira, azulejos azuis testemunhando redenção, Sofia madrinha com Francisco a espalhar pétalas. Miguel reapareceu em verão, uma carta do Brasil, mudei. Perdoa. Queimei-a no fogo da lareira, cinzas voando pela chaminé como liberação. O outono trouxe colheita, e eu, grávida de 3 meses, sentei-me no mirador da Senhora do Monte, mão na barriga, Sofia ao lado. Nova vida, disse ela. Sem ódio. Sem ódio, só memórias como lições. O ciclo fechou em dezembro, 2 anos após o início. O meu pai, recuperado, contou histórias do avô aos netos, Francisco e o meu bebê a nascer. Lisboa brilhava, e eu, finalmente, era inteira. A família não é perfeita, é forjada no fogo. E do meu, renasci.